Olá, mais um programa Encontro DERP, mais uma vez aqui com vocês. E nós aí estamos recebendo a presença do pastor Josiel, da igreja de Nancilândia, né, congregacional em Nancilândia, lá em Itaboraí. Então, se você quiser fazer uma visita, ele vai gostar muito da sua visita lá. E hoje nós vamos abordar um tema que tem, assim, falado muito aos nossos corações, que é a questão do discipulado. E nós vamos falar dessa ação discipuladora, só que na escola dominical. E a escola dominical, né, a gente sabe que é um dos principais meios de ensino, né, na questão da formação espiritual da igreja. Mas aí eu pontuei o seguinte, que nela ocorre o discipulado cristão, que é o processo de ensinar, orientar, formar, acompanhar, né, esse seguidor de Cristo, né, que está aí iniciando, talvez nem iniciando, talvez até alguns que já estão assim calejados, mas que precisa aí dessa base que talvez lá atrás não teve, né, que é esse discipulado. E o discipulado envolve o ensino da palavra, né, a prática da fé, a comunhão, para que haja um crescimento espiritual. E aí, pastor Josiel, é com esse tema, né, que nós vamos estar batendo um papo, né, que fala do discipulado, e eu queria já iniciando, primeiramente pedindo ao senhor que o senhor se apresente. E depois nós vamos estar aí fazendo algumas abordagens que nos levam aí a debater esse tema. Olá, queridos, prazer estar aqui convosco nesse espaço aqui que o DERP tem reservado para o crescimento da nossa escola dominical. Que bom, que prazer estar aqui com você, Keila, e todos os integrantes aqui desse departamento tão precioso para a nossa denominação. Eu sou o pastor Josiel de Oliveira, da Igreja Congregacional lá em Nancilândia, Itaboraí, Rio de Janeiro, e o nosso objetivo é estarmos aqui conversando um pouquinho sobre essa proposta tão desafiadora, que é fazermos da nossa escola dominical também uma escola de discípulos, né? E aí a gente vai brincar aí com algumas nomenclaturas com respeito a isso. Mas com esse objetivo, tornar, né, fazermos, gerarmos discípulos, como foi a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prazer estar convosco. Algumas semanas atrás, logo no início, né, das aulas, no seminário, a gente abordou uma pergunta, que eu vou fazer essa pergunta para o senhor agora, antes da gente envolver essa questão da ação discipuladora. O que é ser um discípulo? Ser um discípulo, no original da palavra, é ser um aprendiz, né? A palavra vai ter várias nomenclaturas, né? Principalmente as variações no grego, mas em tese sempre vai voltar para essa questão do aprendizado. E um aprendiz é aquele que aprende com alguém, né? E aqui está um grande desafio, porque o rabino de Nazaré, o mestre de Nazaré, ele ensinava fazendo, ensinava praticando. E os seus discípulos começaram a ver, no aproximadamente 3 anos de ministério de Jesus, sabemos dessa questão de data pelas festas ali apresentadas, mas eles viram Jesus tratando as pessoas, eles viram Jesus, né, praticando, né? Por exemplo, se nós quisermos conhecer a vida de oração de Jesus, leia o Evangelho de Lucas. Constantemente você vai ver a expressão, saindo dali, subiu ao monte para orar, se ausentando um pouco, foi orar, e por aí vai. Os discípulos começaram a ver, a aprender, e mais do que isso, aprender os ensinamentos do mestre, né? Os ensinamentos de Jesus. Ser discípulo é ser um aprendiz, e nós temos o mestre por excelência, que nos ensina todas as coisas que recebeu do Pai. Ele disse isso, né? Tudo que recebi do meu Pai, ele disse para os seus discípulos, vos tenho dado a conhecer. E aí ele tem uma expressão interessante no mesmo texto, já não vos chamo de servo, vou chamá-los de amigo, porque tudo que recebi do meu Pai, vou-lo tenho dado a conhecer. E que nos ensina muitas estratégias. Muita coisa. Muitas estratégias. Eu queria que o senhor comentasse, né, a expressão que eu vou estar lendo,
e diz o seguinte: a escola dominical não é apenas uma aula bíblica, mas um centro de formação de discípulos. Né? Os cristãos aprendem a palavra, desenvolvem sua fé e são preparados para viver e ensinar o evangelho. Queria que o senhor comentasse essa frase. Bom, esses cristãos que são chamados para serem discípulos, para se prepararem na fé, nós precisamos ter em nossa mente os princípios de Jesus para o discipulado. São coisas simples, mas que os evangelhos nos dão assim uma nuance, né, daquilo que Jesus passava para os seus discípulos. Por exemplo, uma coisa interessante, Marcos capítulo 3. Jesus vai chamar os seus discípulos e ele sobe ao monte. E o texto diz lá: chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estar com ele e para os enviar a pregar. Aí você pega aquela relação, uma relação mais heterogênea possível, né? Totalmente. Uma relação ali que tinha partidários, zelote, tinha sanguíneos, tinha fleumáticos, tinha defensores do judaísmo, né? Judaizantes, tinha opositores de Roma declaradamente. Tinha filhos do trovão, tinha quem negava e tinha quem traía. Olha que congregação difícil. Olha que colégio apostólico que problemático. Difícil que Jesus foi trabalhar. Só que qual foi a metodologia de Jesus? Fazer na prática. E qual é o desafio nosso hoje em nossas igrejas? Fazermos, praticarmos. É interessante que a própria Bíblia vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E o texto continua: enganando-vos a vós mesmo. Pois aquele que é ouvinte é semelhante ao homem que se olha no espelho e daqui a pouco esquece a sua aparência. O nosso grande desafio é forjar discípulos capazes de continuar a escrever aquilo que Deus nos chamou, porque todos nós temos o nosso tempo de ministério, tempo de ensino, tempo de relevância no reino. E qual é a nossa missão? Passarmos esse legado. Nós estamos, queridos irmãos, em uma grande corrida de revezamento. Esse é o fato. O salmista vai dizer lá, né? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ou seja, nós precisamos discipular. Discipular é uma ordem de Jesus e nós precisamos estar atentos a isso. É verdade, pastor, mas por que a escola dominical é um meio de discipulado? Hoje, em nossa estrutura denominacional, a escola dominical é uma excelente oportunidade para que isso aconteça. Por quê? Nós funcionamos dominicalmente. Isso é uma coisa que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Essa funcionalidade regular, ela nos possibilita termos uma caminhada junto. Então, na nossa denominação, funcionando com a estrutura de escola dominical, nós temos possibilidade de abordar assuntos, desenvolvermos tarefas, atribuirmos funções, e tudo isso no aprendizado do discipulado, no aprendizado, né, do mestre para com o seu discípulo, daquele que nós estamos discipulando, vai ser muito importante, vai ser exponencial. Porque, na verdade, você vai ter um encontro semanal que você vai conseguir ouvir a pessoa
e delimitar funções para essa pessoa. Então, é claro, obtendo aí um bom currículo, uma boa revista, daqui a pouquinho vai ser falado sobre isso, né? Mas obtendo aí, nós podemos gerar discípulos, irmãos. E é tão importante para o trabalho do Senhor que eu e você tenhamos cooperadores. Olha para o ministério do apóstolo Paulo, olha para o ministério dos apóstolos, né? Se reuniam, formavam discípulos. Olhe para a igreja de Antioquia, uma igreja proeminente à sua época, mas que separou homens, discípulos, para que o evangelho pudesse entrar nas regiões onde até hoje somos beneficiados. Ou seja, a igreja precisa discipular, com certeza. E o que a gente pode falar dessa diferença entre o que é a escola dominical, o trabalho da escola dominical e o discipulado? Sim. Eu queria que o senhor falasse. Ok. São propostas específicas, né? Eu penso que um pastor que nos ouve, uma igreja que nos ouve, ela pode ter um momento separado com uma classe especial nessa direção. Porque não adianta que você aplicar uma lição dessa para toda a igreja, você vai ter ali um envolvimento de 30% da igreja. Quando você separa uma classe, você chama, ou você faz uma inscrição, ou você faz uma chamada especial, você vai ter ali um número menor de alunos, porém, uma totalidade de grupo de interesse maior. Então, hoje, eu percebo que a formação de uma classe específica para isso é muito importante. Isto não quer dizer que isso não possa acontecer na escola dominical, né? Isso não quer dizer que não possa acontecer com toda a igreja, mas é claro que o envolvimento mais a miúde será de um grupo menor do que a totalidade da igreja. Mas a gente sabe que a escola dominical trabalha com o conhecimento bíblico. Sim. E o discipulado também. Sim. O que a gente pode botar de diferença aí? Porque, de repente, as pessoas, às vezes, até, mas eu vou para a escola dominical, eu estou sendo discipulado. Uhum. Eu queria que o senhor pontuasse aí qual a diferença. Então, esse ser discipulado, ele vai entrar em algumas vertentes. Por exemplo, você vai discipular um jovem que chegou na igreja, diferente talvez de um casal que chegou. Quando você faz uma classe específica, você consegue atender a esses parâmetros específicos. Agora, de fato, como igreja, todos nós precisamos ser discipulados. Isso é um fato, né? Antes da ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele reúne os seus discípulos e declara para eles, eu vou estar com vocês. Agora, vocês precisam ir por todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, olha aí o ensino, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Hoje, nossas igrejas precisam de um discipulado. Agora, é claro, um discipulado generalizado para a igreja e talvez, na minha visão, um discipulado específico em áreas específicas, talvez para faixas etárias específicas, porque aí você consegue ter um resultado daquilo que você está se propondo a realizar. Nós estamos falando aqui da ação discipuladora da escola dominical. O senhor acha que o professor ele tem um papel importante, né? O professor, no caso, que eu digo de escola dominical, ele tem papel importante aí nessa questão do discipulado, ou o senhor acha que não? Fundamental, fundamental. O professor, na classe de escola dominical, ele é ali um espelho para o aluno. E querendo ou não, ele é um formador de opinião. Um professor sério, dedicado, aplicado, que tem em seu coração o desejo de discipular verdadeiramente um discípulo de Jesus, porque ele também o é, ele vai formar uma opinião muito firme, muito forte. Ele vai implantar
uma situação na vida daquele aluno que vai durar para a vida inteira. Para a vida inteira. Esse professor, ele é um elo fundamental que não pode ser quebrado. Daí a necessidade de uma preparação, uma necessidade de um convite específico, uma necessidade de materiais adequados, porque esse professor é um elo que vai unir a palavra, a doutrina, a teologia com o discipulando. Ele vai trabalhar, ele vai implantar, ele vai fomentar aquele aluno a realizar as coisas que ele mesmo talvez não consiga realizar. É muito interessante nas palavras de Jesus Cristo, quando ele diz assim, para nós, discípulos da atualidade e da época dele. Jesus diz assim, vocês farão coisas maiores ainda. Olha a responsabilidade, irmãos. O nosso Jesus, que fez coisas extraordinárias, olha para mim e para você como discípulo dele e diz, vocês farão coisas maiores. Olha o plano de Jesus. Existe um livreto antigo da ABU, né? Aliança Bíblica Universitária, que o título dele é O Plano Mestre. E o autor diz, Deus não tinha um plano B. O plano do Senhor Deus foi enviar Jesus como mestre para discipular homens imperfeitos à sua época e hoje também, para que continuasse a missão do reino de Deus. Uma das coisas que Jesus falava sempre na abertura do seu ministério era, é chegado o reino de Deus até vocês. E hoje, essa também precisa ser a nossa voz. É chegado o reino de Deus até vocês. Precisamos fazer discípulos. E como cada cristão assim pode se tornar um discipulador? É um desafio, né? Porque normalmente a gente encontra pessoas na igreja, permita-me aqui, sem ser pejorativo, mas que quer sempre ficar na aba. Permita-me, por favor, a sinceridade. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, receba com carinho essa admoestação. Conquanto igreja do Senhor, querida Keila, nós somos um time. E um time não pode abrir mão de nenhuma das posições. Pegue aí o exemplo do futebol. Né? Quando um atleta é expulso por má conduta dentro de campo, por qualquer outra situação, um exemplo, um atleta da zaga do time, é um zagueiro, ele foi expulso, o que o treinador tem que fazer? Tem que relocar aquelas pessoas. Dentro das nossas igrejas, guardadas as devidas proporções, nós estamos sempre tendo que relocar alguém. Por quê? Nós estamos pecando na área de formarmos discípulos. Discípulos que queiram já começar a trabalhar. Ou seja, sendo um time, eu hoje estou como atacante, estou fazendo gol, mas eu preciso discipular outra pessoa para fazer gol, porque daqui a pouco eu preciso ir para outra posição ou ser substituído. Então, nós hoje precisamos olhar para a igreja, volto a dizer, permita-me a comparação, como um time que não podemos abrir mão de ninguém. E olha, querido pastor, fica uma palavra aqui para mim e para você. Nós, como treinadores, a gente precisa preparar. Porque treinador de time entra em campo para fazer gol? Não entra, não. Ele ensina a fazer gol. Ele ensina a agarrar um pênalti. Ele ensina como defender uma zaga. Ele ensina o meio de campo. Nós, pastores, estamos pecando, querendo fazer tudo na igreja, porque temos pecado no discipulado. Precisamos de colaboradores, precisamos formar um time, precisamos de pessoas que joguem nas posições certas, joguem entre aspas,
né? Como igreja de Jesus, nós temos muita gente boa para usar no evangelismo, para usar na recepção, para usar em várias áreas que nós precisamos discipular. E como tornar essa escola dominical mais discipuladora? Pois é. Essa é a questão. Essa é a questão. E aí a gente precisa, talvez, remodelar algumas coisas. Por exemplo, a gente falou sobre criatividade na escola dominical. Uma das coisas é brincar com os nomes para fomentar isso. Por exemplo, na nossa denominação nós chamamos de ED, Escola Dominical. Por que você não pode trabalhar com o mesmo ED chamando-a de Escola Discipuladora? Fica uma ideia. Escola Discipuladora. E por que essa escola discipuladora tem que ser só domingo, já que ela deixou de ser dominical? Ela perdeu a nomenclatura dominical. Por que essa escola discipuladora não pode ser uma segunda, uma terça, uma quarta? Ou o dia que melhor lhe convier? Se é uma ED, se é uma escola dominical e se saiu do dia exato de domingo, ela precisa necessariamente acontecer num templo? Ou ela pode acontecer num lar? Numa casa, num clube, né? Num local ao ar livre. Essa ED, Escola Discipuladora, ela pode ter uma série de locais e de vertentes para funcionar. Por exemplo, nós temos algumas nomenclaturas, e várias igrejas usam ela também, que é a EBD. EBD, Escola Bíblica Dominical. Né? O que é um nome maravilhoso. Eu também amo esse nome, Escola Bíblica Dominical. Mas por que a sua EBD não pode chamar, por exemplo, Escola Bíblica Discipuladora? É um desafio. Lá na igreja, por exemplo, nós temos uma EBD, chamada Escola Bíblica Dinâmica. Ela acontece no dinamismo de quem está participando. Essa escola bíblica discipuladora ou dinâmica, ou essa escola de discípulos, no caso da ED, ela pode ter uma gama de influência muito grande. Agora, para isso, irmãos, precisamos de planejamento, precisamos de currículo, precisamos de apoio, precisamos de obreiros. É porque dá trabalho. O pastor não vai conseguir fazer isso sozinho. O pastor não vai conseguir estar na EBD, na ED, na discipuladora, na dinâmica, na dominical, preparar mensagem, visitar os irmãos. Opa! Não dá. Não dá. Então, a grande questão é formar liderança. E aqui eu vou entrar mais uma vez nessa questão. Lideranças com novas ideias, mantendo os antigos ideais. Nós temos aí lideranças jovens, emergentes, que são sérias, que são boas. Basta você olhar na sua igreja para isso. Permita-me falar aqui uma coisa pessoal e particular. O meu líder de louvor hoje foi um menino que eu levei para nascer. Para nascer. E ele hoje é o meu líder de louvor. E aí, a minha esposa, que faz parte do louvor, é liderada por aquele que ela ensinou na escola dominical. Na verdade, por aqueles, porque são dois jovens. E eu tenho pensado isso. Se eu quero preparar uma igreja atualizada, bíblica, contextualizada, mas que responda para o dia de amanhã, eu não posso hoje trabalhar com um líder de louvor que já está cansado demais para tocar um violão. Larga essa moçada aí na boa, gente. Essa moçada tem muita coisa boa para nos oferecer. Agora, precisa implantar a base, o discipulado, a necessidade, o compromisso, a presença na oração, na igreja, o bate-papo com o pastor, enfim, essas coisas todas. Eu queria que o senhor comentasse o texto do Evangelho de João, capítulo 8, 31, que diz que se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Esse texto é maravilhoso, né? Jesus está ali abordando
a questão do discipulado e ele chama os seus discípulos para si. E aí ele usa esse texto que a irmã Keila acabou de ler para a gente. Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus está tentando nos trazer para a centralidade do evangelho. Veja, João ele começa descrevendo lá, no princípio era o Logos, a palavra, e o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus. E aí, na sequência, Jesus, melhor dizendo, o evangelista João, falando a respeito de Jesus, vai dizer, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Permita-me fazer uma ponte hermenêutica nisso aqui. Jesus continua chamando os seus discípulos, a sua igreja. Veio para o que era seu. Gente, vem cá, vamos ser discípulos. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, sereis meus discípulos. E aí, os seus têm rejeitado. Porque a gente tem buscado tantas outras coisas, irmãos, e rejeitado o chamado puro e simples para ser discípulo. Para ser discípulo. Quando Jesus chamou lá os pescadores, se lembram? Estavam pescando, estavam no seu ofício, no seu trabalho, na sua luta. Quando Jesus passou por eles, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu acho que eles, o que o senhor falou? O texto diz lá, e deixando eles as redes, o seguiam. Por quê? Jesus chamou aqueles homens, eles entenderam aquele chamado e, a partir dali, eles continuaram a escrever uma história maravilhosa, gloriosa, história da qual eu e você somos produto, somos fruto, né? Porque homens entenderam e atenderam o chamado para ser discípulo do Mestre. E uma coisa assim, o senhor acha que esse discipulado, né, vamos dizer assim, ele precisa ser contínuo ou não? Ele tem que ser contínuo na sua interpretação, mas ele pode ser descontinuado no seu ofício, né? Eu vou entrar aqui um pouquinho na questão do oficialato na igreja, como a gente sempre fala, né? O ofício é temporário e local, mas a ordenação, ela é atemporal, ela é vitalícia. Então, você pode trabalhar com um discípulo de uma forma específica, em determinada área, por determinado tempo. Então, ele pode trabalhar ali, naquele ofício, por determinado tempo, por determinada área, mensurado os parâmetros ali daquilo que quer se atender, e lá na frente, você deixar de usá-lo naquela área. Porém, o entendimento do discípulo, ele é atemporal, ele é eterno, ele é vitalício. Por exemplo, nós pastores somos chamados, e a gente sabe, às vezes nós estamos ali exercendo o cumprimento do discipulado de Jesus em determinada área, em determinado local, por determinado tempo. Mas o nosso entendimento de quanto discípulo de Jesus não pode sair da nossa mente. Eu penso, Keila, e aqui vai uma interpretação pessoal, né? E se é pessoal é minha, não precisa ser a sua também, mas eu penso que o que impactou aqueles discípulos foi algo tão grande, tão grande, tão grande, que eles não pensavam em outra coisa. E hoje, meus queridos irmãos, não titubearam. Hoje, meus queridos irmãos, o inimigo lança muitas coisas para nos distrair. Muitos embaraços, né? Muitos embaraços. O inimigo lança situações as mais diversas. Nós vivemos aí uma crise de tela. Seja uma tela de 6 polegadas ou seja uma tela de 50. São crises de tela. Seja uma exposição na internet, de que a igreja de fulano de tal está mais na tela do que a minha. Gente, nós somos chamados a pregar o evangelho,
a fazer discípulos, a batizar, a ensinar e a pregar a palavra até que ele venha. Então, nós precisamos entender que essa é uma missão fundamental da igreja nos dias de hoje. O senhor acha que o discipulado fortalece a igreja? Muito. Fortalece muito a igreja. O discipulado é uma maneira pela qual o evangelho chegou até nós. No Antigo Testamento, por exemplo, o ensino, ele era oral, nós sabemos disso, né? Se passava as tradições e os ensinamentos de Yahvé de forma oral. Foi citado aqui, por exemplo, a experiência lá de Deuteronômio, que diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás, e ao deitar, e ao levantar, e ao caminhar. O ensino era oral. Na época de Jesus, naquele período interbíblico, foi criado as sinagogas, com um bom motivo. As sinagogas, a princípio, elas foram criadas para não se perder a leitura da lei e não se perder a manifestação de Yahvé no meio do povo de Israel. Só que a sinagoga se tornou um bezerro de ouro. A sinagoga se tornou um obstáculo. A sinagoga se tornou, minha contextualização, um problema, porque começou a haver na sinagoga uma participação que era elitizada, não se abria para um aprendizado, para um discipulado. Quando Jesus vem, toma o livro da lei, e pela tradição, o visitante podia ler o livro da lei, e ele lê lá, Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, a libertar os cativos e a pôr em liberdade aqueles que estão algemados. Ele fecha o livro da lei. E diz o texto sagrado que todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E o que Jesus fala? Hoje se cumpre essa palavra. Quando Jesus se intitula ali, na presença dos religiosos, como cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, a religião começa a persegui-lo. E aí, a gente vê Jesus discipulando aonde? Nas sinagogas? Não. A gente vê Jesus discipulando nas praças, nos jardins. Em todos os lugares, ele não perdia o tempo, né? A gente vê Jesus discipulando as oportunidades. Na casa de Simão, na casa dos excluídos. A gente vê Jesus discipulando com o seu círculo de amizade em Betânia, Marta, Maria e Lázaro. A gente vê Jesus discipulando em meio ao poder político da época, atendendo ao comandante romano, querendo ir até a casa do comandante romano e este não permitindo, mas ainda assim Jesus exercendo o seu poder e autoridade. Nós vemos Jesus discipulando a caminho, falando do caminho e discipulando a caminho, aproveitando todas as oportunidades. Por isso, o ministério de Jesus foi tão profícuo. Por isso, esse breve ministério de aproximadamente 3 anos, ele teve uma redundância, ele reverbera até o dia de hoje. Tamanha profundidade. Aqueles homens, de fato, olhavam para aquele rabino de Nazaré, para o filho do carpinteiro de Nazaré, né? Criado lá numa comunidade excluída, numa comunidade colocada à margem da sociedade, a ponto de dizerem: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré, mas aquele rabino, ele discipulava na vida, ele olhava para o coração e implantava no coração mensagens indeléveis na vida dos seus A preocupação discípulos. Com as vidas, né? Sim, sim. E o senhor acha assim, a gente pode, ou de repente, como aplicar, eu vejo assim, essa questão do discipulado
né, que a gente está comentando aqui sobre a ação discipuladora da escola dominical, no dia a dia. A gente até comentou na questão de Jesus as estratégias dele de estar ali em todos os lugares, ele estava discipulando. E como aplicar esse discipulado hoje, né, um mundo cheio de desafios, né, uma situação que a gente vive hoje cheia de desafios, no dia a dia, na prática? Sim. Nós chamamos lá na igreja de RD, Relacionamento Discipulador. E o RD, ele vai acontecer, como eu já enfatizei aqui, no ensino de Jesus, fora das quatro paredes. Esse RD, esse relacionamento discipulador, ele vai acontecer, por exemplo, tomando um lanche junto com a família que você está discipulando. Porque o fato, irmãos, é que a maioria de nós viemos a Cristo por causa de alguém. O RD, ou relacionamento discipulador, é o melhor caminho para levar uma pessoa a Cristo Jesus. Porque, veja, nós vivemos aí na década de 80 e 90, principalmente na década de 80, o boom da evangelização. Vivemos a época aí dos grandes evangelistas televisivos e nacionais. Nessa época, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos o Maracanã com mais de 120 mil pessoas para assistir uma conferência com um grande pregador evangelista internacional. Só que o fato é que hoje estas pessoas veem a sua igreja muito mais pelo relacionamento do que para uma conferência evangelística, por exemplo. Não estou pregando contra conferência evangelística, quero pontuar isso, tá? Não estou pregando, a nossa mensagem é de evangelização, o querigma é de anunciação do reino, ponto. Porém, a grande maioria das pessoas hoje, Keila, vem a Cristo porque teve um relacionamento. É um colega de trabalho que você ajudou no momento de enfermidade, no momento de luto, no momento de uma perda. E esse colega de trabalho, ele fala assim para você: quero conhecer a sua igreja. Embora a gente saiba que esse discipulado ajuda na evangelização. Ajuda muito. Porque, na verdade, a evangelização é o ponto final do discipulado. Nós vamos trabalhar com essa pessoa na questão relacional, na questão do relacionamento, mas objetivando ela entregar a sua vida a Jesus. Essa precisa ser a nossa grande questão. Esse precisa ser o nosso grande ponto, né? Levar aquela pessoa a uma consciência de que ela precisa de Cristo Jesus. Eu acho interessante, lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro é designado para ir na casa de Cornélio, nós conhecemos ali a situação, a Bíblia diz que Cornélio já era um homem que tinha as suas orações ouvidas diante de Deus, mas faltava alguma coisa. E quem é que vai lá? Pedro. Pedrão, cheio de defeitos, de problemas, de situações as mais diversas, ele vai lá. E Cornélio, a partir dali o relato bíblico não se prende a Cornélio, mas certamente Cornélio absorveu tudo aquilo ali. Quando Paulo, em suas viagens missionárias, leva consigo João Marcos, né? Paulo está ali discipulando. Quando João Marcos lá na frente erra, comete lá alguns deslizes, o que Barnabé faz? Barnabé, não, Paulo, a gente não pode rejeitar, não. Esse discípulo aqui errou, ele abandonou a gente quando não era para abandonar, mas vamos lá, vamos caminhar a segunda milha, porque o nosso Jesus nos ensinou isso. Ele traz consigo João Marcos. E aí o doutor Lucas continua com Paulo e tem uma frente de evangelização, mas agora tem outra frente de evangelização, Barnabé está com João Marcos. E lá na frente, Paulo reconhece, traz consigo, pois ele me é útil para o ministério. Ou seja, esse discipulado, ele vai viabilizar a conversão de vidas. Ele vai viabilizar a entrega de pessoas a Jesus, que é
o nosso fundamento principal, que é a nossa missão principal, né? Quando os anjos foram... da igreja, né? A missão da igreja é essa. Quando os anjos foram apresentar Jesus lá para os pastores em Belém, qual foi a fala dos anjos? Eis que vos trago boa nova. Eis que vos trago o evangelho. E esse evangelho não é somente para o judeu, mas esse evangelho, essa boa nova, o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor, que veio trazer salvação. Esse é o objetivo do discipulado. É. E, assim, a gente também, né, dentro dessa questão aí que nós estamos falando do evangelismo, da importância, né, do discipulado, como que essa comunhão, né, ela contribui aí para o discipulado? O senhor acha que é relevante? Sim, muito relevante. Muito relevante. A comunhão, a koinonia, é algo que nos desarma. Nos desarma. É interessante que o Senhor Jesus ele valoriza a mesa. E nada hoje mais esclarecedor do que sentarmos à mesa. E nós aprendemos que na mesa do judeu, por exemplo, ela é bem baixinha. E quando você senta à mesa de um judeu bem baixinho, você não consegue sentar com armas. Não é isso? A gente senta desarmado. A comunhão, querida Keila, queridos ouvintes, ela nos desarma. Ela abre portas para que a gente veja e seja visto. Para que a gente possa sentar sem as nossas armas da religiosidade, sem as nossas armas do cargo teológico, sem as nossas armas da posição sexual, social, da posição social, da posição financeira. Essas armas são deixadas de lado quando a gente senta em comunhão. Por isso, a koinonia, a comunhão, ela é fundamental para o discipulado. O discípulo, ele aprende fazendo, ele aprende vendo, ele aprende participando. Para mim, um dos melhores exemplos disso é Josué. A Bíblia diz, lá, né, na história de Moisés, o nome de Josué era pouquíssimo comentado, mas de vez em quando você vê uma referência lá, Josué, filho de Nun. Josué andava com Moisés. Moisés caminhava até a tenda, passava por todo o arraial, chegava na tenda dele, e Josué ficava à porta. Percebe que Josué, por muito tempo, entre aspas, carregou a mala de Moisés, mas quando Moisés foi sepultado pelo próprio Deus, e até hoje não se sabe o lugar da sua sepultura, quem é que assume o lugar? O seu discípulo. Quem é que recebe de Deus a incumbência de fazer o povo entrar na terra prometida? Josué capítulo 1 começa dessa forma. Deus começa ali falando com Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto. Ponto. Dispõe-te agora. Passa o Jordão. Tu e todo esse povo que vos tenho dado a liderar. Como fui com Moisés, seu líder, assim serei contigo, discípulo de Moisés. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué recebe uma missão, irmãos. Quando Deus precisou de um libertador, foi Moisés. Quando Deus precisou de um conquistador, foi Josué. Discípulo é isso. Ele continua a missão. Continua, né? A gente está vivendo muitos momentos difíceis, né? Hoje Sim. A gente vive muitas questões, a igreja caminha em muitos momentos de muitas dificuldades, em todos os sentidos, em todos os aspectos. E o senhor acha que o discipulado ele fortalece essa fé, ele ajuda nessa caminhada? Ajuda. Queria que o senhor compartilhasse conosco sobre isso. Ajuda. É uma coisa lamentável que eu vou falar, mas preciso falar. Nós, há pouco tempo atrás, tínhamos nos dados do IBGE, com respeito à religião no Brasil,
apenas algumas nomenclaturas, mencionando as religiões, e no caso dos evangélicos, eram todos colocados no mesmo item, no mesmo patamar. Hoje, queridos irmãos, o IBGE decidiu separar evangélicos praticantes de evangélicos nominais. É lamentável isso. É lamentável. Porque se no século passado nós éramos conhecidos como protestantes, ou em algumas cidades menores, talvez não nas grandes metrópoles, mas em algumas cidades menores, éramos conhecidas como os bíblias. Hoje, nós temos uma divisão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chamando parte do nosso povo de praticante e nominal. Aí você pergunta, qual é o fundamento disso? De onde que isso surgiu? Por que isso sobreveio sobre nós? Basta a gente olhar para a Europa. Somos fruto do trabalho de evangelização europeu. O nosso precursor de lá veio, né? Grandes avivalistas ao longo dos séculos, a grande maioria das denominações tradicionais do nosso país vieram da Europa. Só que a Europa começou a deixar de fazer discípulos. E hoje, a Inglaterra dos grandes avivalistas é a Inglaterra da liberalidade total. Hoje, os Estados Unidos da América, dos grandes e proeminentes pregadores, é um estado, ou é um país que tem aberto a porta para doutrinas as mais diversas e, permita-me dizer, diabólicas. A permissividade. Por quê, irmãos? Permita-me ser simplista, porque é claro que o assunto vai muito mais além disso. Porque a igreja da Europa deixou de discipular. Os grandes movimentos europeus, John Knox, os puritanos, enfim, todos os grandes avivamentos, eles tiveram um berço. Qual foi o berço? Alguém que se levantou para discipular uma comunidade, seja em oração, seja em palavra, seja em comunhão, seja na adoração, não importa. Mas os berços do avivamento foram regados por lágrimas de discípulos que decidiram pagar o preço. E hoje no Brasil, querida irmã, queridos ouvintes, nós estamos vendo uma banalização do sagrado. Eu não vou fazer discípulo porque como é que eu vou ser exemplo para alguém? Paulo falou, sede meus imitadores. Mas não sede meus imitadores porque eu sou bom, não. Sede meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo. O nosso princípio é esse. Um querido pastor, dirigente de uma igreja, ele precisa olhar para a sua igreja e dizer, meus irmãos, olha só, pode olhar para mim, porque eu estou olhando para Jesus. É interessante que Pedro e João, quando foram ao templo para a hora nona da oração, a expressão ali para aquele paralítico, você conhece o texto, foi justamente essa: olha para nós. Olha para nós. E aí ele diz lá, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho, isso te dou. A igreja da atualidade, muitas delas, não precisa mais dizer que não tem ouro e prata, porque tem igreja aí cheia de ouro e cheia de prata. Mas, em compensação, está sem a autoridade divina de dizer, olha para nós, o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O texto diz que aquele paralítico se levantou, pôs-se em pé, pôs-se de um salto e entrou no templo junto com Pedro e João, adorando e louvando a Deus. Aquele homem ali foi curado, permita-me o uso aqui da palavra, discipulado por João ali no poder de Jesus e por Pedro, e já entrou seguindo eles. Queridos irmãos, nós precisamos olhar para os paralíticos da vida,
para os paralíticos das esquinas, para os paralíticos até mesmo próximos à nossa igreja e dizer, olha para nós, vem caminhar comigo, posso te discipular, posso te dizer o caminho. Aliás, os cristãos foram conhecidos em Atos dos Apóstolos os do caminho. Os do caminho. Em Antioquia, os que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Vamos discipular. É a missão da igreja também. Amém. Bem, nós estamos falando, né, da ação discipuladora na escola dominical, da importância da escola dominical, sim, mas principalmente nessa ação discipuladora. E o nosso departamento, né, o DERP, ele, no mês de janeiro, agora foi lançada, né, foi publicada a revista Igreja Discipuladora. Está excelente. É uma lição, né, várias lições que foram escritas. É uma revista que traz aí 13 lições falando dessa ação discipuladora na igreja, né, através da igreja. E foi escrita pelo pastor, né, Luiz Felipe. Mas o que eu quero colocar aqui, os pontos dessa revista. Sim. Fala o fundamento do discipulado bíblico, a crise do discipulado na igreja, né, da igreja. Sim. As consequências de uma igreja sem discipulado. Olha aí. O que é o discipulado bíblico? O discipulado segundo Jesus, não é segundo o pastor Josiel, nem segundo Keila, segundo nem Jesus. segundo ali, segundo Jesus. Né? Isso aí. Modelos ministeriais na igreja. O modelo vida na vida, porque discipulado é isso, é vida na vida. Vida na vida. Né? Eu cuidar daquela vida, eu levar aquilo que eu aprendi, que eu tenho sido, como Paulo diz, né? Que a gente tem que seguir a Cristo, então a pessoa precisa ver em mim que eu sigo a Cristo. A verdade como pilar do discipulado, capacitação, tornando a verdade utilizável. Prestação de contas, porque a coragem de crescer juntos, né? É preciso ter coragem. Sim. A missão, nós falamos muito aqui da missão da igreja, porque a missão da igreja é proclamar esse evangelho e fazer discípulos, né? Sim. Vivendo com o propósito no mundo. A gente precisa entender que nós temos essa missão, temos que ter propósitos. E, por último, a última lição, oração, sustentando o discipulado na dependência de Deus. Então, é uma revista que foi lançada agora em janeiro, né? Você pode aí adquirir no departamento, que está assim, sendo já... Muitas igrejas têm, né, comprado, têm procurado estar aplicando essa revista, então eu queria deixar aí para você, líder, que você venha fazer uma visita aí no nosso departamento, no DERP, para que você venha conhecer todo o material que a gente tem procurado aí inovar, lançar, contextualizar, né, para que seja material atualizado. E aí nós queremos deixar, né, essa divulgação para você. E aí, pastor, partindo para o final, né, desde já nós já agradecemos o senhor. Também agradeço. Nós ficamos aí correndo atrás do pastor José há algum tempo aí. Não, pastor, eu quero convidar o senhor para o senhor estar conosco. E nós temos procurado assim convidar pessoas que realmente transmitam, na verdade, a palavra, o objetivo do departamento, de tudo aquilo que a gente tem feito. E a gente vê assim no seu trabalho, né, na sua seriedade, tudo que o senhor tem feito na sua igreja, né, através da própria associação, que o senhor já presidiu a associação, né, lá de Itaboraí. Mas eu queria que o senhor deixasse aí, né, fizesse as considerações finais para a igreja, para aqueles que estão nos assistindo, para os líderes, e que o senhor também trouxesse, porque a gente conversou, né, antes da gente apresentar aí essas propostas, ou até mesmo de estar abordando, né, esses temas que nós já abordamos, mas que o senhor deixasse o seu trabalho, né? Parece que o senhor tem feito algo com relação a esse trabalho de discipulado. Eu queria que o senhor colocasse para a gente. Sim, temos procurado trabalhar nessa área lá na igreja, né? Conforme vos falei, e tem sido uma experiência muito boa, né? Com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, né? Também com os adultos. Dificuldades, irmãos, vai ter em todo lugar. Mas se eu e você, como liderança, ficarmos olhando só para as dificuldades, nunca vamos fazer nada. E a igreja de Jesus, ela é maravilhosa demais para que eu venha a desqualificá-la.
Ela tem os problemas? Claro que tem, porque é formada de gente falha como eu e você. Mas ela continua sendo a igreja gloriosa de Jesus. Nós não podemos perder de vista isso. No nosso tema aqui, voltado para o ensino, né? Falando sobre escola dominical, falando sobre escola discipuladora, não desista, não desista. Continue com todas as lutas, com todas as dificuldades, com todas as possíveis batalhas que teremos, e vamos ter mesmo, vamos ter. Paulo vai escrever para os Coríntios e vai dizer: uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, vírgula, porém há muitos adversários, e há mesmo. Adversários internos e externos. Adversários tentando levar dúvida na nossa missão de ensino na igreja. Veja, o nosso adversário lançou dúvida sobre Jesus, porque ele lançou dúvida para Eva e Eva cedeu. Foi isso mesmo que Deus disse? Eva cedeu, Adão cedeu. Mas quando ele foi falar com Jesus, Jesus não negociou a sua identidade. Essa é a questão. Se és filho de Deus, ele tinha ouvido o pai falar: este é o meu filho amado, que me dá prazer. Então, se você está nessa luta na igreja, por algum motivo desanimado, com a escola dominical, não está fluindo, não está indo, busque em Deus. O nosso Deus é um Deus criativo. Basta você olhar para a criação, basta você olhar para a imensidão de flores que existe, basta você olhar para os pássaros. Aliás, Jesus já falou isso, né? Observa as aves aí, vai ver a criação do Eterno, a combinação de cores. Basta você olhar para o mundo macro e para o mundo micro. Nosso Deus é criativo ao extremo. Peça a criação a Deus. A palavra bíblica diz lá: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará. Se alguém precisa de uma ajuda na escola dominical, peça a Deus e Ele dará. Se alguém precisa de criatividade, uma estratégia, ele vai mostrar. Peça a Deus e Ele dará. Ele vai mostrar, Ele vai dar. Porque Jesus disse lá: qual é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma cobra, lhe dará uma pedra? Não, gente, peça a Deus: Senhor, eu estou aqui, preciso revitalizar a igreja, preciso revitalizar a escola dominical, me dê estratégia, me dê um planejamento, vou lá no DERP. Discipular, né? Preciso discipular. Um discipulador. Exato. Busca estratégia, busque amigos, sabe? E incentive a sua comunidade a caminhar com você e a ser uma comunidade discipuladora, né? E outra coisa que eu vou voltar a falar: faça tudo com amor. A marca de Jesus, João 13:35, é: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Escola dominical, tá difícil, tá complicado? Saia da cobrança e acione a vibe do amor. Começa, ao invés de cobrar o membro que não vem, começa a ter atitudes de amor para com ele. Pastor, mas ele não veio porque foi para a praia. Eu sei que acontece isso. Mas vai lá segunda-feira estudar a lição com ele. Ô, irmão, você não foi ontem, eu vim hoje aqui. Ou seja, demonstre, caminhe, projete, se envolva, participe, né? A gente falou aqui, vida na vida. Vida na vida. Faça isso. Ter empatia, né? Ter empatia. E a promessa, irmãos, ela é maravilhosa demais. O nosso mestre falou assim para mim e para você: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, conte com Ele. Ele é fiel e justo. Ele está conosco. Ele vai nos ajudar na escola dominical, na igreja, no culto, no louvor. Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Outro bem não possuímos, senão a Ele somente. Amém.
Eu quero terminar deixando para você que está nos assistindo com relação à igreja primitiva. Quando a igreja caiu na graça do povo, será o que ela viu na igreja? Ela viu vida na vida. É isso aí. Ela viu um comprometimento daqueles que estavam, né, que foram chamados pelo Senhor. Então, algo tinha diferente, que ela foi caindo na graça e dia a dia eram acrescentadas, né? As vidas eram acrescentadas ali naquele lugar, porque a igreja fez a diferença. É isso. A igreja foi relevante e é relevante para nós até hoje, como exemplo, né, de vida na vida. Então, eu quero agradecer, né, a todos que estão nos assistindo, que você reflita sobre isso. É importante que nós sejamos discipuladores, Amém. que nós tenhamos esse amor, como bem disse o pastor Josiel, e que nós tenhamos a preocupação de que, como igreja, precisamos proclamar a palavra do Senhor e viver essa palavra, sermos praticantes. Então, que Deus abençoe você. Até o próximo programa. Um abraço. Deus abençoe. Um abraço.